11h06, programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, já vai começando com o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. No WhatsApp, no aplicativo ou na agência, Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado. Definem nossa competência e Feirão dos Colchões nos pavilhões da Festa da Uva nos dias 25 e 26 de outubro. Esperamos vocês. O programa já começou pelo rádio 560M, 79.9 na FM, na Alexa para quem tem o aplicativo, só chamar, que ela busca aí o contato para você, na aba ao vivo do site, em tuaradio.com.br e em live no Facebook agora, programa sendo gravado, daqui um pouquinho vai lá para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Para você participar conosco, canais interativos, tem o WhatsApp 999530616, o telefone fixo 32209400 e também pode comentar direto na live ali no facebook.com.br. Pablo Carlotto, bom dia. Bom dia, Barry. Bom dia a todos que nos acompanham. Que bom tê-lo aqui nas terças-feiras. O Pablo é um homem muito ocupado e eu fico muito feliz, Pablo, que ainda assim dentro da tua agenda, da tua dinâmica, tu consiga abrir espaço para esse diálogo, para essa conversação, porque na verdade nada mais fazemos do que uma ponte, né, de quem conversa aqui com a comunidade. E aliás, eu só tô fazendo essa abertura aqui porque cheguei a gravar um vídeo esses dias, Pablo, fiquei muito impactada. Eu assisto muita coisa, leio muita coisa, às vezes as pessoas me perguntam onde que é, não sei porque eu misturo tudo, mas me impactou muito. Eu assisti uma série, final de semana, que lá na costura da série tinha uma situação em que a pessoa se sentia azarada. E, de fato, ela tinha muitas situações ao longo de sua jornada que eram, para ser, entre aspas, azar. Mas era uma pessoa que insistiu em ser boa, insistiu em fazer o certo, insistiu em fazer, apesar dos pesares, e, inclusive, muitas vezes sendo criticada pela própria comunidade. E lá, num determinado momento da vida dela, que essa construção que faz a gente acreditar em rótulos, né? Sou azarado, sou sortudo, sou não sei o que lá. Esses rótulos que a gente vai levando ao longo da vida, lá num determinado momento, ela precisa literalmente de um milagre, algo que precisava de um milagre, não seria fácil de resolver. E o milagre acontece a partir da comunidade. Essa mesma comunidade acabou gerando uma série de soluções, sabe? Eu conheço alguém que conhece alguém, que conhece alguém que vai resolver uma parte do problema. Enquanto tu vai fazer o que precisa, a comunidade acolhe, cuida, segue o teu trabalho para que você possa cuidar quase que milagrosamente. Precisa de uma rua que esteja com todos os sinais abertos para que se chegue mais rápido. E aí aquele alguém que conhece alguém que controla os semáforos, sabe? E tudo dá certo, tudo dá certo. E aí a reflexão era essa, né? A pessoa consegue entender de forma consciente que os milagres, eles podem ser grandiosos? Podem, mas às vezes um verdadeiro milagre é convencer a tua comunidade a cooperar. Eu achei aquilo tão sensacional, então obrigado por cooperar conosco. A questão assim, Bev, que eu vejo, né, eu nesses mais de 30 anos trabalhando com a questão de cooperação, de ajudar, de solidariedade, de estar a serviço. Estar a serviço, recolher doações, intermediar doações, eu digo, né, porque não é para mim, é para os outros, então busca daqui, entrega ali e tal, tudo. Eu vejo assim de que o fundamental são as estratégias. Vou dar um exemplo para ti. A semana passada, nós necessitávamos, por exemplo, de 2 camas solteiro e uma cama de casal. Questão assim, ó, eu articulei de noite, de manhã cedo, eu já tinha de várias fontes, de vários lugares, sabe? A organização lá do bairro tal, a família lá num outro bairro e assim por diante, já sinalizando que poderia ser retirado a doação, como fazer a doação. Então, eu vejo assim, ó, é muito mais pontual quando você, de fato, faz essas articulações, faz essas questões assim, né, de entrar em contato com aquele. Vou dar um outro exemplo. Eu entrei em contato com uma pessoa que
tem uma capilaridade muito grande, assim, de contato com outras pessoas. Aí eu pedi para ele lançar isso, e ele lançou, que até foi nosso colega aqui de mesa, o La Adroaldo Maison. Lamaison, que eu agradeço imensamente. E outras pessoas também que prontamente entraram em contato. Teve até uma senhora que eu achei fabuloso, e um senhor também, Beverly, disse assim, entraram em contato e disseram assim, ó, eu não tenho a cama, mas eu posso ter outras coisas. Você necessita de mais alguma coisa? Eu achei isso de uma sensibilidade muito grande, sabe? Que hoje, por mais que nós tenhamos N questões hoje, em relação a outros tempos, nós temos bem mais coisas em casa. Mais cama, mais isso e aquilo e tal. E sempre, eventualmente, tem um a mais em casa. Não custa doar, não Não custa, custa. entende? Tu sabe, Estender Pablo, a mão para os outros. ontem né? me aconteceu uma coisa, eu fiquei pensativa sobre isso, né? Eu estava voltando, eu busco a minha filha lá na faculdade à noite, né? A gente estava voltando e paramos na sinaleira e uma pessoa em situação de rua, né? Estava pedindo para alguém, sei lá, alimento e veio até nós e pediu dinheiro, sei lá, comida, eu nem recordo direito. Eu abri o vidro e disse para ele assim: olha, eu realmente não tenho nem dinheiro, nem alimento naquele dia. Embora às vezes, Pablo, eu tô contando isso, não é para me vangloriar, muito longe, pelo contrário. Se tem alguém que é uma fraude nisso, sou eu. Porque não é porque a gente faz uma vez que, nossa, né? Sim. Então, mas foi uma coisa que eu aprendi com me fugiu o nome dela agora, Palavro. Nossa, foi muitos anos, a esposa do Gelson Palavro. Enfim, me fugiu agora primeiro o nome dela. Ela que me ensinou. Foi ela quem me ensinou há muitos anos atrás, de que ela sempre carregava pacotes de biscoito, ela fracionava e deixava no porta-luvas do carro, né? E aí ela entregava quando alguém pedia, porque comida é uma coisa que é difícil a gente negar, né? Enfim. E ela dava. Então eu aprendi isso, volta e meia eu faço, mas às vezes acaba. Eu não tinha nada. E aí essa pessoa me pediu, mas não tem nenhum cobertor, tinha muito vento. De fato, ontem tinha muito vento, tá Bastante. frio, né? Hoje ainda tem um pouco. Tem bastante, mas ontem à Mas noite tava tava bem bem mais. frio. Eles não têm um cobertor, uma coberta velha, já ajuda. E aí eu fiquei pensando, né? Quando eu fui embora, eu pensei com os meus botões. Gente, quem é que anda com um cobertor velho pra ficar dizendo, não, né? O pedido da pessoa, né, na sinaleira, Eu pedir, tenho né? aqui no carro, É eu só um tenho pouquinho. aqui no carro. Mas depois eu fui embora pensando, Pablo, faz muito sentido. O que custa Sim. tu teres uma mantinha que tu iria doar, coisa e tal? Ali, É, sabe, são novas práticas, porque a gente sempre, para quem quer reclamar, para quem não quer resolver, tudo é problema. Mas para quem quer resolver, se tu escutar alguém que tá precisando, não me custaria ter. E até tô pensando em deixar alguma coisa ali que fique entre as doações que você faça por uma emergência. Porque assim, quem sim. tem frio, Pablo, tem fome, não pode esperar. É urgente, É na é hora, na né? hora. Enfim, só quis dizer que são novos jeitos de estar Nova no mundo, geração. né? Mas sobre a questão de participar, de marcar essa presença no programa de rádio, para mim é um prazer e também um serviço de estar à Uhum. disposição, né? Porque creio eu de que nos nossos diálogos, e algumas pessoas têm pontuado isso como retorno quando eu compartilho o link do programa, é justamente isso. Olha, no programa sempre há um desvelar, há sempre um elemento a mais para que leve as pessoas a refletirem um pouquinho mais sobre a vida. Porque hoje nós somos empurrados, Beverly, por N forças para uma vida no automático, no piloto automático. Uhum. E a vida passa tão rápido. Ontem mesmo estava conversando com um casal de amigos e a gente estava dizendo, gente, já é final de outubro. Quando a gente vê, se foi novembro e o ano também. Mas não é um mês que se foi, Beverly. É um cadinho, é um ratito, como diz em espanhol, da vida da gente. Certo? E se a gente não saborear, daqui a pouco a gente chega ao final do ano e vai vir aquela pergunta, ou poderá acontecer aquela pergunta: saberia dizer qual foi o momento que você mais foi feliz ou que você mais te agradou no mês de outubro? Faz isso. O que tu lembra do mês de agosto? O que tu lembras do mês de julho? Passa tão rápido as questões todas que a gente não saboreia, não degusta, não assimila, não somatiza aquilo que é bom e que de fato edifica na vida da gente. Uhum. Pablo, eu tinha te proposto aqui o tema sobre a gente avaliar a questão do fim da novela Vale Tudo, embora a gente já tenha falado aqui nos programas, já tenhamos feito até programas especiais sobre essa questão do papel da mídia de massa, esse reencontro de uma novela com as gerações
gerações mais jovens que reeditam um fenômeno que aconteceu lá quando a primeira edição da novela aconteceu, que foi o bolão, se fez bolão para decidir se devia ou não, se o autor devia ou não matar o Det Reutemann. Parou o Brasil na Parou o época, Brasil né? na época, enfim, e parou de novo, né? Então a gente reeditou um fenômeno que dialogou com as juventudes, mas não é sobre isso. O que eu queria, que me chamou a atenção, foi que a gente viu, Pablo, um fenômeno que vem numa construção, desde a Casa de Papel, La Casa de Papel, para mim, pelo menos da minha forma assim de lembrar os produtos culturais de forma coletiva, quase que planetária, que todo mundo falou, como na pandemia, foi um negócio que todo mundo falou, foi La Casa de Papel. Não me lembro de nenhum produto cultural antes de La Casa de Papel que tenha sido unanimidade de validar o vilão. E de lá para cá, uma série de produtos vem validando o vilão. Tem a série que estava na Netflix, Gatilho, né? Que todo mundo queria que o vilão se desse bem. E a novela foi um produto brasileiro, né? Que dialoga com as grandes massas, na qual mostrou que fazer as coisas erradas está em alta, está em moda. As pessoas estão validando a corrupção, validando o vilão, validando o desfecho final. Não quero aqui entrar na série de todos os produtos culturais, porque senão a gente vai ter que fazer uma análise de semiótica. Mas estes grandiosos, esses que mexem com muita gente, eles fazem a gente pensar que lugar é esse, né? Que a gente começa a achar que pena de morte é uma solução, a gente começa a achar que aborto é o que deve acontecer, sabe? Tô falando de forma geral, não especificamente um caso. Tô falando de forma geral, como uma ideia social. E como uma ideia social que você fazer o que tá errado, tá ok. Se você se deu bem, se os outros foram burro, ok. Então, sabe, é um fenômeno que a gente deveria dar uma paradinha para pensar. Talvez não o programa todo, mas parar para pensar. Eu vejo assim, ó, Bebe, concordo contigo ali sobre a Casa de Papel, concordo também, mas veja bem, houve não, digamos assim, não parando em cada aspecto da novela Vale Tudo, mas no aspecto da Odete Roitman, me parece assim de que se buscou uma terceira alternativa, porque a primeira alternativa, ela foi explorada na primeira novela, que foi a morte. Certo? Poderia ter sido explorado agora a fuga, porque nas novelas brasileiras lá dos anos 70, 80, sempre o vilão ele era dado a ele no final da novela, a morte ou a fuga, certo? E nessa novela eu vi que ela sofreu atentado, sofreu coisa, mas depois ela acaba sobrevivendo e não é dado, digamos assim, muito tempo, porque já era o último capítulo, para explorar o que ela vai fazer a partir disso, se ela vai, digamos assim, passar pelo crivo de um processo judicial ou coisa assim, descobrirem as falcatruas dela e etc. Mas eu vejo bem assim, ó, Bebe, e também com receios intelectuais e humanos também, no sentido de que de fato há uma construção nesse aspecto, de que o vilão é o super-herói, é o mito, e é quem eu tenho que seguir, e mais do que seguir eu tenho que defender, e mais do que defender eu tenho que dar a vida por ele. Certo? Então parece de que é justamente uma situação assim. Eu faço um apelo para quem está nos ouvindo, que até observe nas redes sociais, de que hoje um dos vilões estava querendo o título de o Nobel da Paz. Outro vilão, agora há pouco, recebeu uma alta honraria, uma alta, não sei o quê, de economistas, sendo que está levando o país dele para o buraco, economicamente falando, entende? Então, eu acho assim, de que isso que tu colocas e dispõe, né, como pauta para o programa de hoje, é algo que a gente tem que analisar muito. Por quê? Porque isso não está longe de nós. Isso nos atinge e nós, de alguma forma, vamos reeditar isso nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais e assim por diante, como se fosse digamos assim, um ideário que agora é esse, vou usar uma expressão pós-Covid que eu não gostava muito, mas o novo normal, entende? A gente comum, legitimou, o lugar né? comum. Isso. Vamos legitimar isso. Uhum. E eu vejo um absurdo, sabe por quê, Beverly? A nossa geração que eu digo, todos que estão vivendo hoje, estão vivendo o inusitado. Ninguém pensou que nós passaríamos por uma pandemia. Eu, na minha juventude, na minha primeira fase de vida adulta, jamais pensaria que vivenciaria isso.
Outro detalhe também, jamais pensei, Bever, como filósofo, como da área de sociologia, presenciar, acompanhar genocídio. Certo? Então, se tu olhares, tem várias outras questões que estão aí nas demandas do dia a dia, nas redes sociais, na internet, nos programas de auditório, etc. e tal, que de muita sutileza, entende? No momento eu defendo algo, mas toda a minha vida pregressa, toda a minha coisa, eu não defendi aquilo. Mas agora é oportuno eu defender isso. Por quê? Porque me dá visibilidade e me coloca num palco que, de repente, alguém já tinha me tirado daquele palco, daquela evidência. Certo? Nós estamos num outro viés ali, nós estamos legitimando o altar como palanque político, certo? E não é que não pode ser. Eu acho que há um desvio extremamente de finalidade. Hoje nós temos lideranças religiosas deixando de ser lideranças religiosas para eventualmente assumir o poder, mas com toda a influência religiosa. E a gente pegaria isso em todas as outras esferas, desde o esporte, a questão de celebridades, a questão de ex-isso, ex-aquilo e tal. Só que a gente coloca não para o bem, a gente coloca apenas como um impulsionador, um legitimador no poder. Ao ser legitimado no poder, eu vou lá e faço o que eu quero, preservando primeiro os meus interesses. Tem uma coisa interessante que é um fenômeno social, Pablo, que muitas vezes um coletivo ele valida algo que seria impensável em outro momento, porque é primeiro contra a lei, depois vai contra a moral, vai contra os princípios éticos, vai contra os princípios de sobrevivência no planeta, e assim, vai na contramão de tudo que é vida, né? Às vezes o coletivo valida isso porque ao validar no coletivo você se coloca numa condição de eu também posso. Por quê? Porque é um desejo de querer ser corruptível, né? Então, não quero aqui julgar ninguém, porque quando a gente fala em coletivo, a gente também está dentro, né, Pablo? A gente também está inserido nessa sociedade que muitas vezes, os outros não podem, mas eu posso. É o meu lugar. É aquela velha história, né? Ninguém pode estacionar na frente do médico. Por quê? Porque tem que deixar um lugar vazio e etc. Mas eu posso. Eu posso. Eu posso. Então, é um pouco isso que a gente precisaria dar uma repensada, né? E reavaliar. Eu sei que a própria Alcione... Eu posso, os meus... Sim. Eu aceito e até tolero. Mas isso se torna uma arma se é outra da oposição pessoa. ou se é de outro lado. Se é o vizinho mais distante. Exato, entende? Não precisa nem ir longe, né? O vizinho mais distante. A Alcione, no final de semana, ela fez show no sábado, né? E ela, veja como mobilizou, né, a opinião pública. A própria Alcione disse noveleira, disse que não gostou do final. Claro que ela entrou mais na seara de que ela achou xoxo. Ela achou xoxo por quê? Porque não provocou nada inesperado. Ela não fez porque normalmente as novelas, elas tinham uma provocação social. Aquela coisa assim, isso tá acontecendo? Se tá acontecendo, por que a gente não faz diferente? Então, por que a Alcione achou que foi xoxo? Foi xoxo porque era o esperado. O esperado era que a gente validasse isso. Tanto é que foi feito pesquisa antes e tudo mais. As pessoas não queriam que ela morresse, acharam que ela tava boazinha. Sim, ela já tinha fã-clube, já tinha fã-clube. É ou não é? Vai ter bloco de carnaval. Sim, ela já tinha. Bloco de carnaval. Então, ao mesmo tempo em que a gente ri e faz piada, ao mesmo tempo também é um pouco preocupante, né? Claro que não é um fenômeno isolado, né? Mas ele é mais de um estado emocional coletivo. Exato, porque a Odete lá do passado, ela foi odiada, essa foi amada, sabe? Foi amada e tem gente ali já dizendo de que a tendência de moda é a moda da Odete Roitman agora. Eu disse, mas gente, né? Até onde vamos com tudo isso, né? Alguém perguntou qual é a loja que vende aquele tipo de roupa. Eu disse, não sei, não sou consultor dessa área. Mas eu gostaria de voltar um aspecto ali, né, que tu estavas falando que eu acho muito interessante, é aquela assim, ó, uma moralidade por vias tortas, entende? Que você vai contra qualquer norma ética, você estabelece um jeito de ser e diz esse agora é a prioridade. Quando você diz assim, ó, olha só, mas o fulano lá desviou tantos milhões e tal tudo, e uma pessoa séria, uma pessoa liderança da comunidade, etc. Tal, e diz assim, ó, mesmo que seja tida como uma conversa de botequim, diz assim, eu no lugar faria o mesmo?
Uhum. Aí vem aquelas nuances que você estava dizendo assim, ó. E já há uma esfera de permitir-se, Uhum. entende? Permitir-se. Porque quando é ética e quando é moral, é uma regra para todos. Uhum. Não pode ser uma regra para esse e para aquele outro, não. E E quando uma nós, regra moral é quebrada, Pablo, não é uma que se quebra. é um efeito cascata, Isso é um é um pilar pilar. todo social que se desfaz, né? Mas o que me preocupa hoje, Bever, é o seguinte: qual é a noção, qual é o senso, qual é a extensão do saber, do conhecimento da coletividade sobre questões éticas e morais, certo? Se hoje, por Uhum. exemplo, assim, quando se quer falar desses assuntos, a gente não consegue amadurecer, a gente não consegue descer todas as camadas necessárias para um entendimento, da questão ética numa sociedade que quer ser coletiva. Porque hoje existe uma tendência muito grande da sociedade ser servil a um determinado segmento. E não pode, a sociedade ela tem que ser para todos, de todos para todos. E ela não pode ter a cidade de Caxias do Sul, a sociedade caxiense servil a um determinado segmento. Seja Uhum. industrial, seja comercial, seja político, seja cultural, intelectual, o que for. Não pode. Ela tem que ser para todos. Ela tem que encontrar veias, tem que encontrar meios para garantir que todos os segmentos da sociedade tenham o seu espaço de expressão, de comunicação, de encontro, de confraternização, disso e daquilo, certo? Porque senão a gente começa a tolher Uhum. até não querer mais Não há as dúvida. liberdades, certo? Pablo, teve eu vou citar mas teve vários pesquisadores especialistas, são sociólogos, especialistas em produtos culturais que fazem link com a sociedade, né? O Rogério Ferraraz, ele é doutor, especialista em televisão, né? Professor doutor, especialista em televisão, e ele foi uma das pessoas que veio a público, foi consultada sobre essa questão do final da novela, e ele disse, entre aspas aqui, deixar a personagem de Débora Bloch viva reforça a imagem de que o crime compensa no país. Ou seja, é um validar, mais uma vez, de que o crime compensa. E a gente tem visto, já teve um momento social no Brasil em que a gente dizia que o crime compensava. E esse crime que compensava levou uma multidão de juventude para reformatório, para fase, para casa, para depois para o ingresso no mundo do crime, para a ideia de que tu ter um tênis de marca e andar num carrão, a gente tem visto isso ainda hoje, ainda É. ecoa. E quando a gente reforça algo que já é muito forte no país, me assusta. Eu vejo assim, ó, Bebe, de que isso é a raiz e o fundamento, para não dizer as causas, de tantos assaltos, de tantos, sabe? Não sei se tu acompanhou São Paulo, Rio de Janeiro, que agora Assassinatos para roubar um boné, é assassinato só porque eu não fui com a tua cara. aliança. Uhum, Roubar aliança, roubar isso, roubar aquilo. Veja bem, o que nós estamos passando, e vai dentro dessa questão ali, Bebe, é de que a novela, veja bem, a primeira Vale Tudo, ela era uma obra fechada, ela era uma obra, foi escrita e pronto, e se desenvolveu ali aquela obra. Essa foi construída conforme a opinião pública. Conforme as ondas de comentários e disso e daquilo sobre a questão da novela. Então, até para atender o aquele objetivo fim, de massa, né? isso, aquele fim ali dela, que ela não morreu, que ela sobreviveu e tal, tudo, de fato, já era uma hipótese que estava Não sendo só comentada sobreviveu, nas como redes se deu sociais. bem. Se deu bem. Se deu Então, bem. veja bem, uma novela que apresenta em 2025, apresenta ainda como a morte, a fuga ou a sobrevivência num paraíso qualquer, entende? Ainda não vai de encontro uma questão ética que é justiça. Uhum, Certo? Justiça, passar pelo processo jurídico de ser avaliado conforme as leis. Então, no uhum. Brasil, hoje, se nós pegarmos ali, essa Odete Roitman tem CPF e nomes dos mais variados. E até às vezes algum CNPJ. Com certeza. O problema é que entre o CNPJ e o CPF no nosso país é que quando atinge o CNPJ, parece que se esquece de que não se abre um CNPJ sem um CPF. Tá? Por isso que a gente vê, por exemplo, Beve, empresários que foram condenados por questões de adulterar, por exemplo, leite, e o mesmo empresário pisando na bola de novo agora. Se tivesse corrigido, além da empresa, corrigido o empresário, certo?
talvez não teríamos a recorrência. 11h30, o Ademar Roberto Sebem, nosso Grande querido. amigo, Grande querido. Ademar. Ele diz, bom dia, em princípio todo ser humano é bom, até que deixa de ser quando convém. É isso aí. Agora, isso é de forma, eu concordo com ele, ponto, né? Acho que a gente sempre parte da ótica de que não é nem um princípio da filosofia, esse é um princípio da jurisprudência, né? A justiça entende que todo mundo como é que se diz? Não é suspeito. Todo mundo é cidadão até que cometa um delito. E esse delito tem que ser provado. Porém, a questão é essa. Quando a gente começa a validar, não é sobre ter medo ou não. A gente começa a achar que o certo é fazer o que é errado. A gente começa a achar que o certo é o que fazer o que está errado. E aí a gente não tem mais objetivo, não tem mais o propósito de por que eu faço o certo? Por que eu faço o certo? Por que eu faço o que eu tenho que fazer? Porque é o certo. Deveria ser o nosso norteador da consciência, né? Deveria. E quem garante a formação do indivíduo com essa noção, Bever, de fazer o certo, de se dedicar, de se empenhar, de seguir as leis, de seguir as regras, de não invadir a casa do outro para querer os bens do outro, certo? Uhum. De não tirar a vida do outro porque eu quero a mochila do outro, presumindo que dentro daquela mochila tenha isso ou tenha aquilo, certo? Então, quando a sociedade se permite, nós, sociedade, nos permitimos a ter esse tipo de situação, e a tendência tem sido se generalizar, a gente corre riscos sérios. Entendo. Porque, veja bem, hoje nós já temos estruturas, que eu não vou mencionar o nome, estruturas no Brasil que já tem armamento pesadíssimo, Bever. Uhum. Armamento de guerra mesmo, certo? E que estão usando isso. Certo? Você fica pensando assim, até ontem, era na periferia da capital X ou Y, Uhum. mas de repente é num assalto num aeroporto numa cidade tipo Caxias do Sul, Uhum. e lá na cidadezinha X ou Y, já aconteceram várias situações. Então, isso traz uma vulnerabilidade social muito grande, e como refazer os caminhos, certo? Como refazer? Aí bate um pouco nos assuntos que nós tratávamos em outros momentos. É a escola, é a sociedade, é a família, é quem que vai fazer esse caminho todo de novo, certo? A Fátima Castilhos, eu vou sabendo que isso aqui vai gerar um debate que não era a proposta do debate inicial, né? Mas, enfim, como a gente também mencionou, talvez nas entrelinhas, ela foi um pouco mais explícita, mas a gente tem que reconhecer que vivemos, né, Pablo, um período muito polarizado quando o assunto é política no Brasil. Mas não é só no Brasil. Não, Você sim, tá, não é né? mas como Sim, o fato que ela vai mencionar sim. é do Brasil, né? É um momento de muita polarização de uma forma geral, e a política é um tema, né, social que traz em destaque, mais uma vez, essa questão da polaridade, né? Mas ela pensou daqui, ó, o crime ainda compensa porque temos um ex-presidiário presidente. Então, eu só vou mencionar aqui, Fátima, o teu recado em respeito às opiniões, porque democracia é isso. É a gente aprender a respeitar as opiniões de todas as pessoas, aprender a dialogar, e não vamos entrar aqui no mérito político, porque a gente está falando de um fenômeno social, política também é um fenômeno social, mas a partir desse gancho, né, de uma validação de um produto cultural, que é uma novela, e sobre toda essa repercussão. Embora, meio que o assunto já se esgotou, né, Pablo, porque na segunda parte do programa eu gostaria de mudar um pouco o tema aqui, porque não é assunto para a gente ficar o programa inteiro, né, a gente já disse o que tinha que dizer. Até porque teria que esmiuçar uma série de questões ali e desmistificar a questão de ser ex-presidiário, visto que a nossa sociedade coloca a maioria dos pobres e dos despossuídos na cadeia, não julga, e depois, quando essa pessoa sai, fica com o carimbo de ex-presidiário e não consegue mais adentrar na sociedade, no mundo do trabalho e todas as outras questões. Então, algo que tem que ser desconstruído.
É. E uma outra coisa que é importante, acho que é importante no debate em que a gente dialoga sobre essa questão dos fenômenos sociais, existem sistemas, que é disso que a gente está falando, né? Sistemas instituídos que regram as pessoas, norteiam para que hajam de uma maneira, que haja, né, uma linha que leve a maioria das pessoas para aquilo que é uma moral, uma conduta ética, né? Veja como é frágil essa questão ética, né? Porque precisa de uma regra, precisa de uma lei, precisa de legislação para nos colocar naquele lugar, porque senão a gente, de forma desorganizada, a gente vai para qualquer lugar, que é o que a gente está falando agora. A gente está falando de um fenômeno social que nos tira deste lugar, que é o lugar do segue uma linha, né, dos princípios éticos regrados por uma legislação. No Brasil, a gente só foi possível isso, por exemplo, porque a legislação permitia, e muito possivelmente, Fátima, vai permitir em outros momentos para outros entes também, de outras siglas partidárias. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o sistema brasileiro, ele funciona de uma determinada maneira. A gente pode concordar, não concordar, pedir mudança, mas é um fato, né? A gente está vivendo todas estas situações porque os nossos sistemas nos permitem, e inclusive que as pessoas votem num fim de uma novela que vá contra os princípios éticos, né? Exato. Mesmo eu dizendo, eu acho que não deveria fazer, eu deveria fazer, o fato é que se pode fazer. E eu, particularmente, acho que democracia é um lugar muito melhor do que outras formas. Então, talvez não seja o lugar ideal, ainda temos que aprender, né, a sermos democráticos, mas é muito melhor do que outras formas de governo, né, Pablo? Porque ela permite essa E participação. dentro da democracia brasileira nós temos que, né, digamos assim, se autoparabenizar que nós temos um sistema jurídico, Beverly, que embora a gente não goste eventualmente, ele te permite você ser processado, ser processado, recorrer a outras instâncias e assim por diante, ser avaliado de diferentes formas e tal. Tanto é que, olha o caso daquele humorista de stand-up que houve reviravoltas e reviravoltas. Se ele ficasse só numa instância e aquela instância fosse, digamos, deu e pronto, não teria as reviravoltas que acontece, entende? Então é necessário preservar essas possibilidades, como eles dizem, né, do trânsito em julgado, ou ter as possibilidades de ser julgado, de recorrer, disso e tal. Quem conhece o sistema brasileiro jurídico e tal, tudo, diz que ele é democrático porque ele te permite fazer isso, entende? E temos que preservar isso. E uma coisa que eu acho que também é relevante a gente dizer, né, neste diálogo hoje sobre essa questão da corrupção e sistemas de democracia ou não, a Fátima colocou aqui o crime compensa, e ela usou um exemplo que para ela valida esta máxima, né? E volto a dizer respeito às opiniões, né? Mas particularmente, Pablo, agora eu falo como pessoa, eu não acho, eu tenho convicção que o crime não compensa. Porque se compensasse, Não gente, compensa. não compensa. Não compensa. As pessoas que assim como também pessoas que só vivem pelo dinheiro, mesmo que não seja criminoso, né, que seja absolutamente legalizado, mas que só vivem pelo dinheiro, elas perdem a oportunidade divina, né, de se terem seus potenciais desenvolvidos em outras áreas, de poder fazer boas relações humanas. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós vivemos esse tempo em que tudo leva para que a gente pense assim. Mas a gente, quando olha de forma mais de perto, dessa maneira, se fosse assim, eu seria bandida, tu seria bandida, a Fátima seria... Não é, o crime não compensa. Se compensasse, não tinha cadeia, não tinha gente insatisfeita, não tinha gente com problemas emocionais, não tinha gente... Não compensa, ponto. É um fato, crime não compensa. Isso a gente tem que botar como uma regra, porque se compensasse, todo mundo era criminoso. Se analisarmos sob o ponto de vista psicológico, antropológico, sociológico, filosófico, até teológico, né? Porque aí é com base numa crença, né? Isso, não estou falando em crença religiosa, estou falando na crença de que se o outro pode, eu posso, não importa as formas e as maneiras de ter aquilo, isso ou aquilo. Mas veja bem, Beverly, uma coisa que nós temos que pensar nesse contexto todo é de que, ou dizer que o crime compensa, é alimentar uma indústria de processos, uma indústria de N fatores, que por isso que hoje em dia, na sociedade, é melhor que o mundo seja complicado do que seja ordenado. Porque o mundo complicado, o mundo bagunçado, o mundo agitado, o mundo que tem guerra, o mundo que tem conflito, gera mais lucro e oportunidades para aqueles que vivem
do sangue, do suor e do sonho dos outros. É uma cultura de paz, ela perpassa por a gente também colocar paz dentro da gente. Às vezes é um processo que cada um tem o seu tempo, o seu time. O que não né? podemos é firmar a nossa opinião de mundo, a nossa visão de mundo, Como em absoluta. cima de uma máxima que eventualmente foi criada ali como uma afirmação para ser oposição. Ou também, né, Pablo, como uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta não existe, já dizia Kant, não Franz Kafka, Kant. Kant dizia, né, que a verdade é um fragmento de um todo. Então, aquilo que a gente tem por verdade absoluta, na verdade, nada mais é do que um fragmento, de vista né? é É a vista de um ponto, né? O Ademar Roberto Sebem comprou, eu sabia que isso aqui ia acontecer, mas tudo bem, vamos lá, né? Deu espaço para um, vamos dar para outro também. Ele diz, Mandela também foi ex-presidiário, o ex-presidente da França, o elegante e fino Sarkozy, virou presidiário e por aí vai. O Brasil, 5 anos de prisão, né? o Brasil aprendendo. Enfim, gente, não é política, tá? Então eu respeito todas as opiniões, mas a gente vai voltar aqui para a seara social, que é disso que a gente está falando. Embora, como eu digo mais uma vez, né? Todo o olhar político também É social e todo social é o olhar político. Ai, são 11h41. Eu vou fazer o primeiro intervalo, Pablo, depois a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque tem tanta coisa no mundo acontecendo que a gente precisa olhar e eu já trago os assuntos da segunda hora na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 11h42. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Rádio 20 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. Dia 22 de outubro, das 11 ao meio-dia, tua Rádio São Francisco e o Sindiserve apresentam um programa especial feito para valorizar quem cuida da cidade, os servidores públicos. Em pauta, temas como saúde, educação e segurança, com destaque para quem faz Caxias acontecer. Não perca, dia 22, às 11 da manhã, aqui pela tua Rádio São Francisco. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior e os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e
e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café, que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor. Há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Plano City 360 do Círculo Saúde. A partir de R$ 89,70 por mês. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, todo ano ao lado do Imama. E o ano todo ao seu lado na luta contra o câncer de mama. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h46, retomando o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Pablo Carlotto, que é professor de carreira, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, e a audiência batendo aquele papo aqui sincero, aberto, né, sem compromisso com aquele rigor, né, do factual, porque a gente pega aqueles assuntos que estão aí na teia social, que se fala na parada de ônibus. Não é ativismo, não é militância, é paixão. Vamos fazer esse vírgula aqui, só vírgula. Não é voluntariado. Tava contando pro Clayton hoje de manhã, teve uma série que tá bombando aí também na Netflix, que é a Classe dos Heróis Fracos, né? Não sei se tu já assistiu. Não, tá na lista. Tá lá, né? Enfim, tá sendo premiada como uma das melhores séries de 2025, né? Eu fui assistir por curiosa que sou. Enfim, resumindo a ópera, tinha uma cena lá que as duas personagens, tudo acontece num ambiente escolar de conflito. Então, são gangues que se formam, né? Ou a gente poderia, traduzindo para o nosso universo, bolhas. Bolhas que se formam. E nessas bolhas tem aqueles que são os valentões que sabem lutar, e os valentões que sabem lutar e são inteligentes, e os valentões que só são inteligentes. Então, nessa categoria daqueles que sabiam lutar, mas que eram inteligentes, eles fazem um confronto, né? O vilão de um lado e o protagonista de outro lado são dois que sabem lutar, mas que são muito inteligentes e usam fórmulas, aplicações filosóficas, aplicações da física para as questões das brigas deles. E aí, como são dois que se entendem pelo intelecto, um começa a falar e o outro responde assim: vou comprar um pacote de vírgula para ver se você cala a boca. Gostei dela, comprar um pacote de vírgula para ver se você encerra esse papo, né? Porque às vezes é um pouco isso, né, Pablo? A gente vai dialogando e, né, chega a passar. Pablo, eu trouxe aqui uma notícia que saiu hoje e repercute no mundo. Ela veio da BBC Londres, é uma pesquisa Elitist Britain de 2025 que analisou o perfil social de profissionais de várias atividades, levando em base a sua formação educacional. Ou seja, eles fizeram o seguinte: eles olharam as principais profissões, eles queriam saber quem é que está falando, quem é que representa, quem são as pessoas que influenciam em cada categoria, para saber qual era o perfil socioeconômico a partir de uma formação. Por que formação? Porque lá em Londres, para você ter determinadas formações, você paga particular, e para pagar particular você tem que ter dinheiro. Ou seja, você tem que ser uma camada social que tem poder aquisitivo. Ponto. Foi essa a relação que eles fizeram. E aí eles foram para os influenciadores, aquelas pessoas que nem aqui no Brasil, né, que a gente sabe que hoje a mídia de massa tem um forte, preza, né, tem relevância, estes influenciadores que são qualquer pessoa. Qualquer pessoa no Brasil pode ser influenciador. Não existe uma regra que diga, para você ser influenciador, você tem que ter passado por uma faculdade, assim como também não precisa para ser presidente, e assim sucessivamente, Sim. né? Então, lá em Londres, lá na Inglaterra, eles fizeram essa análise e os influenciadores eram todos pessoas maciçamente, quase 80% de todos os influenciadores tinham passado por uma escola de formação particular, ou seja, era alguém que tinha poder aquisitivo e por isso tinha diploma, eram diplomados em áreas diferentes, não necessariamente das áreas em que eles falavam. Resumo da ópera, qual foi a leitura que eles fizeram? A leitura é de que as vozes que influenciam na Inglaterra são pessoas que falam para as massas, mas são uma elite. São uma elite. Então, eu achei interessante porque eles conseguiram identificar o que eles estão dizendo, com quem eles estão conversando, ou o discurso que tem, né? O discurso de elite.
Ou seja, é difícil uma pessoa que não viveu, sei lá, pobreza, ou não viveu comunidades, não viveu as bases, enxergar o mundo de um todo, e vice-versa. Não estou querendo defendendo um lado, né? Porque do outro lado a mesma coisa. Quem nunca teve acesso a alguma coisa, nunca vai enxergar o todo também, porque consegue enxergar do ponto em que vê. Então, me chamou a atenção isso, sabe? Como a gente é influenciado, como a gente pensa, tem a ver com o que nos é dito, né? Com certeza. Nossa, ficou meio confuso meu raciocínio, nós né? exalamos aquilo que consumimos. Isso aí. Certo? Eu, embora não tive acesso a isso, mas faço uma aproximação com o Brasil. Certo? E me perdoem quem está nos ouvindo os meus limites, porque eu também não acompanho todos os influenciadores do Brasil. Até porque não, Pablo, inadmissível. Não existe isso. Inadmissível. Se alguém diz que acompanha todos os influenciadores do Brasil, eu acho assim de que é quase uma utopia, né? Uma prática dessa. Mas eu, dentro da minha limitada percepção quanto a isso, digo o seguinte, Bever, no Brasil não é diferente. Por quê? Porque se lá da elite defende a elite e propõe um pensamento da elite, aqui, independente da formação, ou até o sem formação, ou até o a formação, que nega qualquer tipo de formação, se curva à elite. Faz uma projeção, faz um elemento para a elite. É claro, obviamente, que existem um bocado de influenciadores que alguns eu tenho contato, entende? Que eles fazem um processo de romper essas estruturas, mas logo ali são incriminados, logo ali são ajuizados. Isso não quer dizer de que influenciadores também no outro sentido não sejam também eventualmente passados pela averiguação das suas práticas, principalmente quando há um acúmulo exagerado de cifras, certo? Ou então a ostentação de carros, de mansões e coisas assim no gênero. O que leva para a juventude, o que leva para muitos jovens e até crianças, quando é perguntado o que você quer ser quando crescer, é influenciador. YouTuber. Certo? YouTuber, influenciador, certo? Eu acho uma questão desmedida, mas é um universo hoje que tem que ser repensado muito. Tem países que já estão reagindo, Bev, uma deles é a própria China, que está colocando agora que o influenciador, na área que ele escolher, ele tem que ter a devida formação naquela área. Veja bem, hoje, Bev, a maioria de nós, jovens, de todas as idades, até aquele jovem de 90 anos e 80 anos, consome um bocado do tempo da sua existência grudando o olho no ecrã, no celular. E influenciadores dos mais diferentes. Hoje tem um influenciador, Bev, que me assusta mais do que qualquer influenciador humano, que é aqueles videozinhos gerados por inteligência artificial. E que tem tomado o YouTube de todas as formas, dizendo que lá em dezembro vai ter 3 dias noite escura, outro videozinho dizendo que é para acumular comidas em casa porque vai ter uma falta de alimento em todo o planeta, que muitas pessoas matarão para comer 1 grão de arroz. Coisas assim, ó, se você olhar sob os olhos da razão, é um absurdo. Teve um vídeo agora recentemente de um influenciador que não aparece, mas ele gera os vídeos dele pela inteligência artificial, belíssimo, e concorda com a gente, falando do Papa. Falando do Papa, que o atual Papa, abalou as estruturas do Vaticano e não sei o quê, que todo mundo está de boca aberta, porque esse é o verdadeiro Papa e tal, tudo. Aí diz assim, vou citar 10, porque sempre tem 10, 7, 5 elementos e não sei o quê e tal. Pasme você, Beverly. Primeira grande mudança que o Papa Leão XIV já publicou e tal. Não haverá mais no planeta, no mundo, o dia de Corpus Christi. Gente, o Corpus Christi é uma festa, uma das grandes festas tradicionalíssimas do cristianismo. Não tem um papa que possa chegar e dizer não deve mais existir. Ele pode fazer uma correção disso ou daquilo, mas dizer que não vai existir mais o dia da festa de Corpus Christi não pode. Então é uma questão assim, ó, quando falta conhecimento e você está inserido num mundo que todo dia te impõe elementos de insegurança social, insegurança religiosa, insegurança de todos os sentidos,
tudo que aparecer muito bem vestido, com uma imagem, com uma música de fundo, com uma voz e tal, tudo, agrega e leva as pessoas a terem problemas mentais. Certo? É o meu ponto de vista. Então, hoje, dentro do universo dos influenciadores, eu fico com a Inglaterra. Não que eu defenda que só o especialista, só o que estudou em escola particular, universidade de grandes renomes tenha aqui, mas você tem que ter no mínimo um respaldo de conhecimento para falar sobre isso ou aquilo. Hoje nós bebemos, hoje nós vemos, duvido quem não vê isso no Facebook, no Instagram e até mesmo posso citar os nomes, né, Beverly? No próprio YouTube e outros também, sempre receitinhas de remédio, receitinhas de produtos para colocar no rosto, para o cabelo, etc e tal, tudo. E você não sabe a origem, não sabe nem de onde vem. O precinho é maravilhoso e não sei o que e tal. E você vai colocando no teu organismo isso tudo. Eu não estou falando do produto e não estou falando do uso do produto. Eu estou falando da origem desses produtos todos, certo? Num Brasil que, pasme, a Anvisa, eu não sei se houve uma revisão disso, mas não precisa mais se você cria um cosmético em casa, Beverly, caseiro, etc e tal, tudo, e você quer vender, não precisa autorização da Anvisa, certo? Remédios, compostos e não sei o quê. Hoje nós temos muitos lugares da cidade onde se vende sobre aquela questão, como é que eles dizem, suplemento. Certo? Suplemento. Aí o suplemento não precisa mais da Anvisa. Mas, ao mesmo tempo, você vê lá tal organização que foi surpreendida com a adulteração principalmente aqueles produtos que o pessoal de academia consome bastante, certo? Como agir num mundo assim? Como você interage num mundo assim? Aonde o colégio, o professor, o diretor tiraram a autoridade, tiraram a autonomia da escola, certo? Já vem há tempo, Beverly, sem autoridade a própria família, certo? Eu estava fazendo um estudo sobre transtornos e descobri que tem 300 transtornos e as suas variações e tal, tudo. E uma delas que me surpreendi foi muito o transtorno daquela criança, aquela criança que enfrenta o pai, aquela criança que bate no pai, bate na mãe, é um transtorno. Ótimo, ok, concordo com os especialistas, mas, gente, hoje falta muito nas famílias a postura do homem e da mulher, ou dos adultos em casa, de ser os educadores da criança que está ali. No momento que você vai, digamos assim, fragilizando o elástico moral, ético, de ser um educador dentro da família e tal, tudo... Os limites estão confusos, Os limites estão confusos, muito confusos. E isso leva digamos assim, um espectro, vamos dizer assim, de dano social astronômico. Astronômico. Eu atendendo uma situação ali, eu verifiquei assim, de que o pai e a mãe moram na casa, junto com a filha mais nova, que casou, o pai e a mãe não sabem onde é que casaram, e de repente o casalzinho está morando na própria casa, ela sequer, a menina, moça, recém-casada, sequer lava as próprias roupas. E a mãe disse assim, eu não vou lavar tuas roupas e não vou lavar as roupas da pessoa que está contigo, que sequer eu fui convidada para o casamento. E a menina agrediu a mãe e o pai. Estes são os tempos, né? Já dizia a Fátima, tempos difíceis, que é Fátima Castilhos. Pablo, a gente está chegando na retinha final do programa de hoje. A gente trouxe mais perguntas do que resposta, mais, enfim, ponderações do que consensos. Mas é isso, né? Uma sociedade, ela só avança... É que temos que falar sobre isso. Sim, não, isso. E ela só avança quando a gente abre espaço para começar. Tem que começar de algum lugar, né? Eu queria fechar o programa de hoje lembrando que hoje, dia 21 de outubro, completam 6 meses do falecimento do Papa Francisco, né? Que deixou um legado de cultura de paz, de consenso. Me parece que essa lembrança, neste momento em que dialogamos sobre isso, ela vem em bom tom, né? Porque o Papa Francisco, ele conseguiu unir as polaridades, ele conseguiu fazer pontes. Enfim, eu tenho muita saudade, assim,
E a gente brincava aqui na redação, né? A gente chamava ele de Papito, né? O Papito, né? Porque a gente parecia que era próximo dele. E engraçado, né, Pablo? Pessoas, inclusive, de opções religiosas diferentes, né? Que por vezes nem tinham a expressão da religiosidade católica, né? E o Papa conseguiu fazer isso. Então, foi uma mostrinha de que este mundo que a gente está dizendo que quer, ele é possível. Já existem pessoas que fazem isso acontecer, né? Exato. Quando começou o papado de Francisco... Não querendo desmerecer o Papa Leão, tá, Sim. gente? Mas é só uma lembrança Quando do começou o Papa papado de Francisco, eu fui tomado de uma surpresa muito grande, Bever, por ele escolher o título de Francisco, certo? Num mundo que nós vivemos né, naquele período do papado dele. Mas eu faço com uma síntese que, de fato, ele se aproximou muito do ideário franciscano, por assim dizer. E de um desejo humano da conquista da fraternidade universal, né? E também aquela dimensão franciscana que é trazer junto todos, certo? Trazer junto. Pensa, o primeiro Papa jesuíta se fez como título franciscano, que são duas grandes famílias religiosas dentro do catolicismo, sabe? Então, é maravilhoso. Tudo que se possa dizer, tudo que se possa ainda descobrir do Papa Francisco é uma bênção para todos nós. E isso não desmerece o atual Papa, até porque o atual Papa dá uma continuidade, ao papado de Francisco. E isso é ser igreja. É quando alguém que chega ao poder dá continuidade e não destruir tudo que foi feito anterior. Porque no Brasil acontece muito disso. Quando eu chego no poder, a primeira postura que eu faço é destruir tudo que o anterior fez, o antecessor, os antecessores e tal, para depois pensarem em construir. Então, há que se repensar isso. Eu não posso terminar o programa sem mencionar o seguinte, Bever. Essa semana, no final de semana, a minha família, a família escalabriniana, estaremos celebrando os 130 anos de fundação da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu Escalabrinianas, que por muito tempo foi conhecida como carlista, certo? Então, para quem é de mais idade, vai lembrar das Irmãs Carlistas. E também os 11 anos da beatificação de Madre Assunta Marchetti. Mas hoje, um registro com bastante sentimento é o falecimento da irmã Lúcia Boniati, uma caxiense que se doou imensamente para a educação e para a saúde. Presidiu o Hospital Mãe de Deus, presidiu também a mantenedora de vários hospitais pelo Rio Grande do Sul, vários colégios pelo Rio Grande do Sul. Então, eu me sinto, digamos assim, orgulhoso por ter trabalhado um tempo com ela no Colégio São Carlos. Quando ela foi superiora provincial e quando ela estava também lá no Mãe de Deus, mantínhamos um contato muito grande. Era uma pessoa que também nos apoiava muito, nós, o movimento dos leigos missionários escalabrinianos. Então, ela é aqui, a família dela é aqui de Caxias do Sul. Se eventualmente alguém está ouvindo e é parente, ou é conhecido, ou é vizinho, transmita os nossos sentimentos à família Bolzan, à família Boniati. Me solidarizo contigo, me agrego também, porque são os grandes, né, Pablo? Acho que eu digo eu, você e talvez nossos contemporâneos, o privilégio de ter não só ouvido falar, mas ter conhecido, trabalhado junto, ter tocado as mãos, né, ter tocado o manto de pessoas como, né, enfim, nosso carinho e também agradecer a providência divina por legados que ficam, né? A gente falou do Papa Francisco, são legados que vão ficar, né? Pablo, obrigada, viu? Eu que agradeço, Beve, um grande abraço a quem nos acompanha também. Eu peço desculpas porque na volta aqui do intervalo eu acabei não virando a tela aqui, ficou um tempo só o áudio na live, então eu peço desculpas, agora eu virei direitinho. Então, para quem vai acompanhar depois, vai ficar ali